Há um ser supremo para a sociedade do pensamento livre. E este ser é a vida. Se amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, honraremos tudo o que há, pois eis que a vida é só o que há. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez com vocês na noite de hoje, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, para mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Nos programas anteriores nós falamos um pouco relacionado à crença, o ser humano e as suas crenças. Falamos um pouco da nossa natureza, da natureza do ser humano, daquilo que a Sociedade do Pensamento Livre acredita, da nossa principal essência, que supomos seja o bem presente em todos nós. E hoje saiu um artigo na Sociedade do Pensamento Livre, colocado por uma de nossas sócias, que me atraiu bastante a atenção, e eu gostaria de partilhar com vocês e depois falar um pouco desta comunidade humana que somos nós. E ele diz o seguinte: a Assembleia. Contam que numa carpintaria houve certa vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para ajustar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, porém a Assembleia o notificou que tinha que renunciar. A causa? Fazia demasiado ruído. E, ademais, passava o tempo todo golpeando e fazendo barulho. O martelo aceitou sua culpa, porém pediu que também fosse expulso o parafuso. Disse que tinha que dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso aceitou também, porém, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Fez ver que era muito áspera em seu trato e sempre tinha atritos com os demais. E a lixa ficou de acordo com a condição de que fosse expulso o metro. Desde que fosse expulso o metro, que sempre passava medindo os demais segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Neste momento entrou o carpinteiro, pôs o avental e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, após horas de trabalho, a grosseira madeira inicial se converteu num lindo móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia retomou a deliberação. Foi então quando tomou a palavra o serrote e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeito, porém o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Isto é o que nos torna valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos negativos e nos concentremos na utilidade de nossos pontos positivos. A Assembleia então chegou à conclusão que o martelo era forte, o parafuso unia e dava forças. A lixa era especial para afinar e limar asperezas e observaram que o metro era preciso e exato. Se sentiram então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Se sentiram orgulhosos de suas forças e de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para comentar um pouco do que essa espécie de parábola nos coloca. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. De certa forma, este artigo que passei a vocês há pouco, ele nos faz uma ilustração de fato das diversidades tão necessárias, né? Aqui ele faz essa referência da Assembleia na Carpintaria, né? Onde cada ferramenta executa a sua função e que ao final se percebe que todas elas são necessárias na execução daquele projeto, daquele móvel, de transformar aquela madeira grosseira num móvel bonito e belo. Consequentemente, houve a necessidade da utilidade de todas as ferramentas que estavam dispostas. E esta união tornou possível, então, a criação de um belo móvel, né? E como diz no final, eles se sentiram então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade, se sentiram orgulhosos de suas forças e de trabalhar junto. Ocorre o mesmo com os seres humanos. No final ele faz uma afirmação que ocorre o mesmo com os seres humanos. Eu digo que isso seria realmente o ideal, que ocorresse o mesmo com os seres humanos. Esta percepção do quanto que nós somos uma sociedade necessariamente cooperativa. Eu costumo dizer que a vida é fantástica, porque a vida realmente, como coloquei na abertura do programa de hoje, para nós da Sociedade do Pensamento Livre, é o ser maior que rege todo o universo. E nós acreditamos que a vida nos coloca exatamente onde devemos estar. Eu costumo dizer que quando eu não me proponho a dispor a vida de forma deliberada, aquilo que efetivamente ela espera de mim, ela me cobra ou ela me tira, né? Às vezes eu argumento em palestras que faço, digo, olha, procure alcançar o teu próximo de forma consciente. Divida um pouco do que você tem, seja no campo das ideias, seja no campo do material, né? Ajude o teu semelhante que necessita do teu auxílio intelectual, do teu auxílio financeiro. Porque quando nós não fazemos isto, às vezes a vida nos surpreende e nos tira, nos dando prejuízo através de doenças, acidentes, infortúnios que surgem e que às vezes nos perguntamos por que isto ocorre comigo, talvez por uma nossa omissão lá atrás de algo que poderíamos ter disposto à vida e não o fizemos. Quando a gente levanta na Sociedade do Pensamento Livre que a vida é um desígnio, e já citei aqui fazendo uma comparação às pessoas que têm suas crenças, sua religião, principalmente os cristãos, dizendo que os verdadeiros cristãos aceitam esse fato de que a vida é de fato um desígnio, porque o próprio Pai Nosso nos coloca, seja feito, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, no âmbito espiritual e material. Então, quando eu me coloco nessa disposição, não sou eu que governo, mas eu aceito um governo maior, que me orienta e me coloco na disposição de fazer aquilo que esta orientação demanda. Na Sociedade do Pensamento Livre nós dizemos, a vida é um desígnio, e a liberdade do ser humano, ou o livre-arbítrio, consiste em fazer a sua escolha. Se você quer efetivamente entender qual é o seu desígnio na vida, se você quer aceitar e viver dentro do seu desígnio, ou se você quer simplesmente ignorá-lo, e não descobrir qual é o seu grau de aptidão dentro desta comunidade humana cooperativa, que sem esta cooperação coletiva se torna impossível até a nossa própria vida. Exemplificando,
Se nesse momento você está tomando um café com um pão d'água, se você observar nitidamente quanta cooperação houve para que esse pão d'água e esse café que você está tomando agora estivesse na sua mesa. Vamos lembrar o cultivo do trigo, não é? O agricultor cultivando o trigo, as máquinas necessárias para a agricultura, os defensivos agrícolas, não é verdade? Então, quantas coisas implicam o transporte, a comercialização, o supermercado, as pessoas que lá trabalham, até que esse pãozinho, né, o padeiro, a padaria, o panifício, até que esse pãozinho chegasse na sua mesa e você pudesse tomar o seu café. Da mesma forma, o café, o cultivo, a agricultura do café, a moeção, o transporte e assim por diante, né? No entanto, às vezes nós sequer paramos para pensar nestas coisas, que elas não são acidentes. Tudo isto que a vida nos dispõe para usufruir cotidianamente envolve um número enorme de pessoas, assim como nessa marcenaria que nós colocamos aqui, não é? O carpinteiro fazendo um móvel e trabalhando com diversos conjuntos de ferramentas que viabilizaram a possibilidade desse móvel, né? E assim é a nossa vida. A roupa que nós estamos vestindo, o alimento que nós consumimos, tudo isso dependeu, né, daquela unidade produtiva que começa lá no campo, né, até chegar no nosso consumo. Então essa cooperação existe às vezes de forma inconsciente, mas ela é tremendamente necessária. Sem ela o mundo sequer funcionaria, né? A vida não funcionaria como tal. Agora, quando nós falamos da percepção do seu desígnio, é se perguntar, quer dizer, nesse contexto até às vezes produtivo, qual é o meu papel diante da vida? Qual é a minha função? Mesmo que a minha função seja simples, que eu seja um simples gari, quer dizer, eu estou competindo, eu estou fazendo de forma competente a minha função, varrendo bem o meu lado da rua, colhendo bem o meu lixo para que ele não prolifere em doenças. Eu estou desenvolvendo a minha profissão com aptidão e com prazer. Porque não é o tamanho da função que você executa, mas é o grau de consciência que você tem em relação a ela. Porque acredite, desde as coisas mais simples até as mais complexas, são capazes de realizar o ser quando este é efetivamente o seu desígnio. E quando ele se encontra dentro daquilo que ele está fazendo no momento em que está fazendo. Eu diria que nada humaniza mais o ser humano do que este estado de inconsciência relativo à sua aptidão. Qual é a minha aptidão? Qual é o meu desígnio? Este grau de aceitação não está relacionado apenas à questão profissional. Ele está relacionado também à família. Ora, se vim ao mundo em uma família grande ou pequena, pobre ou rica, eu estou exatamente no lugar que deveria estar. Porque isto é consequência de um desígnio que antecede a minha própria existência e que me compõe agora, ora, nesse momento existindo. Consequentemente, quando eu aceito essa junção e quando eu tento entender por que nasci no seio desta ou aquela família e vou me adequando a esta realidade, eu me torno um membro familiar cooperador e não inquisidor e não reclamador da situação que tenho, seja ela favorável ou não. Então essas questões são tremendamente importantes, assim como nós vimos aqui nessa breve parábola relacionada às ferramentas. Ora, as aptidões são distintas. E nessa conjunção humana, como é importante que as nossas aptidões sejam distintas. Eu tenho um dito popular que diz: o que seria do azul se todos gostassem do amarelo, não é verdade? Então nós somos semelhantes, seres humanos semelhantes, mas com aptidões diferentes, com compreensões relacionadas à vida diferentes. E eu diria que na medida que nós exercemos isso de forma cooperativa, a vida se torna muito mais fácil de ser compreendida e muito mais plena. Se um único homem fosse detentor de todo o saber, nós poderíamos chamá-lo de Deus. E nós sabemos que isto não existe. O saber individual decorre da cooperação coletiva.
Não é verdade? Quando nós adentramos a vida, saímos da meninice, a gente começa a estudar, não é? E aprender saberes que já estão ali dispostos, que alguém viveu anteriormente, para poder passar essas experiências de vida para nós que estamos sendo inseridos no mundo. Aprendemos a ciência, a matemática, a conjuntura social, as religiões que estão expostas no mundo, não é? E ao longo da vida, na medida em que nos tornamos adultos, vamos fazendo as nossas escolhas relacionadas à nossa fé, à nossa religião, à nossa profissão. E neste momento que nós vamos fazendo as nossas escolhas, eu diria, como seria importante se cada um de nós tivéssemos consciência deste componente presente em todo ser chamado introspecção. A introspecção, como nós já colocamos aqui inúmeras vezes e voltamos a repetir, é o cerne da sociedade do pensamento livre. De todas as práticas possíveis dentro da sociedade do pensamento livre, para nós a mais importante é a introspecção. Por que a introspecção? Vamos lembrar o que é a introspecção. Introspecção, análise que o sujeito faz sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque os nossos pensamentos nos levam a fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas muitas vezes se transformam nos nossos sentimentos de satisfação, insatisfação, de tristeza, alegria, dor, enfim. E esta constante análise, quando nos propomos a ela de forma consciente, nos leva efetivamente ao encontro de nós mesmos, ou seja, nos leva à percepção do nosso desígnio. Que ferramenta sou eu? Sou o serrote? Sou a lixa? Sou o metro? Porque não posso ser todas elas. Mas onde efetivamente conjuga a minha aptidão? Ou com que de fato eu me identifico melhor? É com matemática, com ciências, com pintura, com limpeza, com mecânica? Porque num primeiro momento a gente busca até o trabalho num único objetivo. A busca do pão, do sustento do dia a dia. Mas quando nós podemos conciliar a busca do pão, a realização dos nossos sonhos materiais, com a aptidão que já de certa forma é inata em nós, ou seja, já nascemos uma predisposição para gostar daquilo e para fazer aquilo com um grau de satisfação enorme, obviamente que seremos muito mais produtivos. Seremos um verdadeiro martelo, ou metro, ou lixo, ou serrote, de acordo com a aptidão de cada um de nós. É impressionante, mas às vezes até chega a ser assustador a maneira como a gente procura as nossas aptidões fora. Veja bem, eu nunca condeno esta questão da busca do saber daquilo que está fora de nós, não é? Ou seja, você estudar, você procurar cursos técnicos, você buscar aptidões nesta ou naquela área, enfim. O que às vezes me preocupa é que fazemos isso de forma tão aleatória. E fazemos cursos que às vezes sequer usamos ao longo da vida. Eu tenho casos na própria família de pessoas formadas que jamais usaram aquilo no que se formaram. Sinceramente, me desculpe a expressão, mas não tem valor nenhum aquele diploma conquistado, até com certo esforço, né? Porque não produzem absolutamente nada dentro daquela área da qual são diplomados. A que se deve isso? Quer dizer, tantos anos de estudo, de esforços, até diria de despesas, né, para se formar, e no entanto percebe que aquilo acrescentou muito pouco. É como eu falo às vezes em relação a palestras, não é verdade? Quantas palestras que você que está me ouvindo hoje já ouviu ao longo de sua vida? E a pergunta que eu faço é: quantas delas de fato trouxeram algum tipo de transformação, ou foi só um conhecimento adquirido que fica ali no subconsciente, no porão da mente? Às vezes de forma inútil, sem nenhum grau de utilidade prática no dia a dia.
Então, naquele momento que você escuta, é empolgante, é maravilhoso, enfim. Mas qual é o grau de utilidade efetiva que isso traz para o cotidiano, para a nossa vida de colaboradores, para a nossa vida de cooperativa humana, onde necessitamos efetivamente das mais variadas funções, desde o simples gari até aqueles cientistas que desenvolvem, né, soluções para as doenças presentes. Onde eu me enquadro efetivamente nesse conjunto, nesta engrenagem humana? Qual é efetivamente o meu desígnio? Porque nada contra essa busca externa de saber. Mas quando eu enfatizo a necessidade da introspecção, eu tento fazer com que você perceba que existe um saber pré-existente em você, que precisa ser desvendado, que precisa nascer desse inconsciente presente no ser a nível de consciente, para que as suas escolhas não fiquem como uma ferramenta largada no canto que você nunca utiliza. Para que as suas escolhas possam efetivamente realizá-lo e que possam ter um grau de utilidade maior relacionada a esta cooperativa que é a sociedade humana. A introspecção, eu diria que se a gente fizer ela 5 minutos de um dia de 24 horas, veja bem, o que são 5 minutos de um dia de 24 horas? Ela é um elemento que pode orientar toda uma vida, em todos os segmentos da tua vida. E o que eu vejo de fantástico na introspecção é que a introspecção ela não sugestiona com fatores externos. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa em relação à profissão que você quer seguir, você vai se orientar por fatores externos, ou seja, o que vai me render mais, o que o mercado precisa mais, qual é a necessidade atual do mercado. Hoje nós sabemos, a informática, às vezes você não tem aptidão para isso, no entanto, se sente tentado a fazer um curso nesta área, porque isto é o que o mercado no momento pede ou exige. E aí, obviamente, vai um profissional meia boca, um serrote cheio de dentes que sequer consegue serrar a tábua, não é verdade? Porque não é competente dentro da função a qual escolheu. Consequentemente, isso redunda numa insatisfação do cliente e uma insatisfação própria. Porque você está fazendo algo que não é adequado. Não reside em você essa aptidão. Então essa busca externa, às vezes, única e exclusivamente externa, faz com que a gente faça escolhas equivocadas. Isto vale não só para a profissão. Isto vale em relação às nossas crenças, à nossa fé, à nossa religião. Quanto que às vezes não se situam bem na religião herdada dos pais, no entanto, permanece ali sem se questionar no que eu acredito afinal. E a introspecção, ela é fantástica. Talvez seja o maior inimigo da sociedade do pensamento livre, porque de certa forma as pessoas querem uma fórmula pronta. Elas querem um guru que chega e diga para elas, você tem que fazer isto e isto e isto. Uma lista pronta, não existe isto. Eu diria, até existe uma lista pronta. Mas só você pode ler essa lista, porque ela reside em você. Ela está presente em você. E este momento de interiorização humana, esse momento introspectivo, que não pode ser sugestionado, pois o conteúdo é totalmente individual, diga respeito às suas crenças ou às suas aptidões ou ao seu desígnio. Ele reside única e exclusivamente em você e não pode ser sugestionado por quem quer que seja. Porém, se você não se permitir esses 5 minutos de olhos fechados, de interiorização humana diariamente, talvez você viva 80, 90 anos de vida e jamais saiba para que existiu e qual era o seu desígnio. Porque acredite, é melhor viver um ano de vida muito bem vivido dentro de um desígnio que te realiza na sua plenitude do que 90 anos de uma vida tremendamente insatisfatória, mal vivida
A vida, como disse anteriormente, é tremendamente sábia. Quando Paulo Coelho coloca no livro O Alquimista que a vida conspira a nosso favor, nós usamos inúmeras vezes isso na Sociedade do Pensamento Livre também. Não porque ele colocou no livro do Alquimista, mas porque acreditamos de fato que a vida conspira ao nosso favor, desde que conjugamos com aquilo que a vida espera de nós. Porque a vida não nos tira absolutamente nada. Ela simplesmente não nos dá aquilo que não queremos. Porque existe a nossa liberdade de aceitar ou não a vida para a qual somos designados. E aquilo para o qual somos designados reside efetivamente em cada um de nós. Introspecção não é meditação. Introspecção não pressupõe transcendência. Introspecção pressupõe uma análise de pensamentos e sentimentos do que te compõe. Introspecção, simplificando, é pensar sobre o que eu penso e qual é o grau de utilidade que existe naquilo que eu penso. Na medida que nós nos colocamos nesta disposição introspectiva de 5 minutos matinais diários, num primeiro momento, eu já disse aqui e repito, você não vai ter o seu desígnio revelado, porque talvez você esteja com 20 anos, 30 anos, 40, 50 ou 60, você que está me ouvindo hoje, de uma vida totalmente periférica, de poucas ações que de fato se identificam com esse ser que reside no íntimo do seu interior. Consequentemente, o natural é que suas opções nasçam de sugestões feitas pelos outros, que suas opções dificilmente têm um nascedor em si mesmo. Então há uma certa dificuldade de percepção, de ouvirmos essa voz interior que habita em cada um de nós, que constrói a vida da qual necessitamos para um ser plenamente feliz. Mas nós insistimos que essa prática deve ser disciplinada, porque a partir do 10º dia, isto em mais de 90% das pessoas que se colocaram na prática introspectiva diária, a partir do 10º dia você começa a ter realmente uma relação de intimidade consigo mesmo, no sentido de entender aquilo que está vindo à sua mente do inconsciente do ser. E aí volto a frisar, está relacionado à sua vida, à sua profissão, aquilo que efetivamente você deve viver, está relacionado à sua crença, está relacionado à conjugação familiar da qual você faz parte, está relacionado com a mulher que você escolheu para casar. As coisas na vida têm uma razão de ser. Nós podemos viver com a razão de ser da vida ou ignorar completamente a razão de ser e não viver. Simplesmente passar pela vida. A vida é muito sábia. E a sociedade humana é decorrente desta sabedoria. De tudo isto que são os componentes da vida. E nós, a sociedade humana, somos parte dela. E como dizia Lamarck, mesmo antes de... Agora me fugiu o nome. Mas enfim, Lamarck defendia que a vida evoluía pela cooperação, antes de Darwin. E não como Darwin defende que a vida evoluiu pela competição, ou seja, a lei do mais forte. Não é? O mais forte sobrevive. Não, Lamarck colocava que não. Ele achava que a vida, antes mesmo de Darwin, ela era consequência, a evolução da vida em todos os sentidos, das espécies, seja ela qual for, da cooperação que havia na própria vida. E se a gente perceber hoje nessa questão da ecologia, da consciência da ecologia, né, do ecossistema,
Todas as coisas, de certa forma, estão interligadas. E isso denota uma coisa simples que às vezes sequer observamos. Isto é a sabedoria da vida. Para aqueles que acreditam que há um Criador da vida, então colocamos: isto é a sabedoria do Criador da vida. Na amplitude da beleza da existência e da conjunção de fatores que tornam a existência possível, onde tudo efetivamente se conjuga, onde não há acaso, mas há uma simbiose complexa de todos os elementos que se complementam. Existem partes no livro Sociedade do Pensamento Livre que às vezes os leitores têm dificuldade de interpretar. Por exemplo, quando nós colocamos que vida consciente não raciocina, vida consciente é. Por exemplo, uma árvore. Ela sabe para que ela veio, ela vem, faz, não questiona, etc. Né? No entanto, nós, humanos, raciocinamos. E aí a gente coloca que talvez a gente não seja a ponta de lança da criação. Mas estamos caminhando para isso. Porque precisamos raciocinar para entender melhor essa conjunção humana. De certa forma, as coisas são tremendamente simples e conjugadas. Mas a percepção dessa simplicidade, desta beleza, reside em cada um de nós. Como nós colocamos aqui algumas vezes, o livro que deve ser lido de forma apropriada é o livro chamado Você. A compreensão humana plena, ela nasce em si mesmo. Ela nasce na leitura plena que cada um tem da sua própria pessoa, dos seus próprios conflitos, das suas aptidões, das suas inabilidades. Compreender por que sou limitado em determinadas coisas me faz ver a necessidade do outro, a presença do outro na minha vida. Que bom que não sei tudo, que bom que não posso fazer tudo, porque admito que não sou um ser autossuficiente, preciso sim do meu semelhante. A minha existência, eu diria, até depende do meu semelhante. Quando sou acometido de uma dor muito forte, eu necessito de um médico, não é verdade? Quando estou com fome, necessito de alimento que não planto, que não cultivo. Então, como disse anteriormente, nessa cadeia produtiva, como dependemos, como somos dependentes um dos outros. E acredite, se não somos mais felizes, humanamente falando, é porque a engrenagem é falha em muitas de suas peças. Muitas de suas peças não compõem adequadamente essa conjunção da cooperativa humana, da sociedade humana. Então, a introspecção é a possibilidade de encontro consigo mesmo, da descoberta de suas aptidões, da aceitação do seu desígnio, da plenitude da realização através da execução daquilo para qual você está designado. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês,
o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero aqui aproveitar na noite de hoje para agradecer o pessoal da indústria Molecada lá de Gaspar, onde a gente esteve recentemente executando um trabalho. A pessoa, principalmente o seu diretor, o seu Celso, o Beto, né? Enfim, todo o pessoal lá que foram muito receptivos no nosso trabalho durante um mês que estivemos lá. Agradecer também ao pessoal do Hotel Fazenda Dona Francisca, em Joinville, onde a gente está desenvolvendo alguns trabalhos, pela forma como nos tem recebido e recepcionado. Muito obrigado ao Chico, seu diretor. Agradeço a vocês também pela escolha da nossa empresa para a execução dos trabalhos. Muito obrigado. Voltando, de fato, eu às vezes me empolgo nesta questão da introspecção e quero justificar essa empolgação, né? Porque, de certa forma, eu tenho que falar a partir da experiência vivenciada em mim mesmo. Quer dizer, eu não posso transmitir para vocês um conhecimento que seja apenas periférico, ou que eu tenha adquirido apenas através de pesquisas e tal. Eu não invalido isso, volto a dizer, não invalido. Leio muito, pesquiso muito, né? Gosto de estar sempre bem informado. Então, as coisas interessantes eu realmente gosto de acompanhar. Mas eu acho que, de certa forma, quando eu defendo essa tese de que devemos ler bem esse livro chamado Cada Um de Nós, eu estou falando de mim mesmo, quer dizer, dessa leitura que eu tenho feito da minha própria pessoa ao longo da vida, do grau de insatisfação ou satisfação relacionado à minha própria vida ao longo da minha existência. E posso dizer a vocês que a caminhada foi árdua e difícil, no sentido efetivo de responder aquelas perguntas, não é? Qual é o sentido da vida afinal? O que eu estou fazendo aqui? Eu não pedi para nascer. De repente me vejo num mundo, às vezes extremamente cruel, às vezes extremamente satisfatório, né? Cheio de dor, cheio de prazer, totalmente antagônico em dados momentos, com tanta humanidade, tanta desumanidade de um lado, né? E como é que eu me situo nesse contexto chamado vida? Qual é a razão do meu existir? E como já coloquei aqui, me enfronhei na questão da espiritualidade durante longos anos, em orações longas, meditação, enfim. Eu buscava, mesmo na questão da transcendência, alguma explicação que justificasse o meu existir. E é interessante que, até para algumas pessoas mais íntimas, no próprio seio da sociedade, eu sempre sugiro, digo, se você puder, use uma agenda, pega essas agendas comuns aí, né? E procure escrever alguma coisa nessa agenda sobre cada dia da tua vida. Porque num determinado momento da minha vida eu comecei a fazer exatamente isso. Principalmente quando comecei a adentrar a introspecção, quando comecei a ter a percepção de que esse autoquestionamento, de questionar os meus pensamentos, as minhas crenças, as coisas que eu praticava, a minha profissão, enfim, tudo aquilo que estava relacionado à minha pessoa, etc., eram exatamente pensamentos introspectivos. E quando eu comecei a ter conhecimento disso, eu anotava diariamente na agenda as minhas introspecções. Então eu fazia a introspecção matinal, tinha dias que eu colocava assim, nenhuma novidade. Quando não havia nenhum conteúdo novo, nada que me atraísse. Mas tinha dias tremendamente interessantes. E de certa forma, esse levantamento diário que fui fazendo dos momentos introspectivos me levaram ao sublime momento que eu chamo da Sociedade do Pensamento Livre, que foi no momento introspectivo que nasceu essa ideia, né, de instituir a Sociedade do Pensamento Livre no intuito único, realmente, que é o objetivo da Sociedade do Pensamento Livre. Porque, de certa forma, eu sinto que este é o meu desígnio. A minha profissão, de fato, me realiza. Eu tenho 30 anos na minha profissão e não abandonei a minha profissão. Eu continuo executando a minha profissão. Mas o meu desígnio, e aí cada um tem que se encontrar no seu, ele vai um pouco além da minha profissão.
Ele vai também que eu tenho que ter um grau de utilidade relacionado ao meu semelhante. Eu não estou dizendo que todo mundo deva fazer isso, mas esta era a minha necessidade intrínseca e pessoal. Eu sentia a necessidade de ser um elemento facilitador da vida das pessoas. Mas como facilitar a vida dos outros quando a minha vida era tremendamente complicada e eu não conseguia explicar determinadas perguntas ou responder perguntas que às vezes fazia a mim mesmo? Então a introspecção, de fato, sem nenhum exagero, me deu todas as respostas que eu necessitava. Consequentemente, eu sei que parece às vezes até presunçoso, mas eu me sinto um ser pleno e realizado. Aí vocês poderiam estar dizendo, então não tem mais nada para fazer aqui? Digo, não. Eu acho a vida fantástica. Enquanto a vida julgar que eu seja útil para ela, que seja necessária a minha presença, eu não quero estar ocioso. Eu quero estar efetivamente ligado a esse desígnio que me compõe e ser produtivo dentro desse desígnio, levando ao maior número de pessoas possíveis a possibilidade desse encontro real consigo mesmo, para sentir o que é a vida na amplitude da palavra. E nessa trajetória, quando nós elaborávamos o segundo livro da Sociedade do Pensamento Livre, que aí já era mais uma experiência coletiva, que é o livro Introspecção, eu coloquei em um dos capítulos o que eu chamo de introspecção espontânea. E me lembro que na ocasião eu fui questionado por alguns sócios, porque diziam assim, não pode existir introspecção espontânea. Porque se ela é espontânea, ela não é um método, algo que você se proponha. E eu disse, não, eu defendi com tanta veemência, existe a introspecção espontânea, e eu vou fazer esse capítulo bem simplificado e vocês vão entender especificamente ao que estou me referindo. E eu quero passar para vocês o conteúdo desse capítulo. Ele é bem pequeno, é capítulo 8º do livro Introspecção, que o título é Introspecção Espontânea. E ele diz o seguinte: a consequência da percepção. Na introspecção espontânea, como o nome já supõe, não há necessidade de se propor a ela, pois ela ocorre de forma natural. Ela é o presente maior da prática da introspecção disciplinada. É uma consequência e se institui em nós de forma definitiva, enquanto não abandonarmos a prática da introspecção disciplinada. Os ganhos decorrentes da introspecção espontânea são tantos que são difíceis de enumerar. Ela é o predicado natural que antecede todas as nossas decisões. Quem dela toma posse dificilmente irá pronunciar aquela famosa frase: por que fui fazer aquilo? Não é? As nossas decisões erradas, né? As ações impensadas aos poucos nos abandonarão. Há uma percepção exata do que estamos fazendo no momento em que estamos fazendo. Os momentos de introspecção dispersiva são cada vez mais raros em nossa vida. Introspecção dispersiva, para os ouvintes saberem, abrindo aqui um parênteses, é aquela que às vezes você está me ouvindo agora, mas se alguém perguntar o que eu falei, você não sabe, porque o teu pensamento não está naquilo que você está ouvindo. Isso é estar dispersivo. Você está no trabalho e o teu pensamento está lá fora, de repente você se acidenta. Você está estudando, mas o teu pensamento não está ligado na apostila. Isso é uma introspecção danosa e muito comum. Você não se situar naquilo que está fazendo no momento que está fazendo. Então, quando a introspecção espontânea toma parte da nossa vida, a introspecção dispersiva cada vez se manifesta menos. A introspecção espontânea aumenta o prazer na relação afetiva, evidencia a percepção, consequentemente acresce a sensibilidade, aumenta o poder de decisão tão precário na maioria dos seres humanos. Amplia o prazer em relação à vida em todos os níveis, até mesmo num simples copo d'água. A introspecção espontânea é a razão do possível. É a ausência de expectativas impossíveis de serem alcançadas. É o prazer na caminhada rumo ao objetivo. É a certeza na meta estabelecida.
É a consciência dos obstáculos no momento em que se apresentam. Não é fuga, é aceitação, é superação, é percepção de competência e de seu limite. É a compreensão e a aceitação no momento traumático. Comentários simples como: em 30 anos de introspecção disciplinada, aprendi mais sobre mim que em todos os anos de vida. A vida é tão simples de ser vivida. Este é o sentimento que cotidianamente me invade. Como as coisas são simples, agora percebo que eu é que complicava. Poxa, como não percebi isto antes? É só uma questão de inteligência. Agora entendo que sempre pensei, mas nunca parei para pensar sobre os meus pensamentos. No pior momento da minha vida, durante anos me perguntava: por que eu? Por que isto tinha que acontecer comigo? Então, um dia introspectivo, quando me perguntei por que eu, surgiu outra pergunta: por que não eu? Desde então fiz as pazes com o passado e passei a viver como sou agora. Estas aqui são frases ditas pelos sócios dentro dos encontros da Sociedade do Pensamento Livre. Repetindo: em 30 anos de introspecção disciplinada, aprendi mais sobre mim que em todos os meus anos de vida. A vida é tão simples de ser vivida. Este é o sentimento que cotidianamente me invade. Como as coisas são simples, agora percebo que eu é que complicava. Poxa, como não percebi isto antes? É uma questão de inteligência. Agora entendo que sempre pensei, mas nunca parei para pensar sobre os meus pensamentos. No pior momento de minha vida, durante anos me perguntava: por que eu? Por que isso tinha que acontecer comigo? Então, um dia introspectivo, quando me perguntei por que eu, surgiu outra pergunta: por que não eu? Desde então fiz as pazes com o passado e passei a viver como sou agora. Essa última frase é de um deficiente físico em cadeira de roda, que se tornou um homem tremendamente útil e produtivo na sociedade. Continuando, há uma concentração de energia dos praticantes em relação ao momento presente, pois não disperso a energia com o ontem imutável e o amanhã que não veio. O óbvio é consequência da introspecção disciplinada e a evidência na introspecção espontânea. Centrar-se em si não é egoísmo, mas é a única forma de tornar-se útil ao semelhante em todos os aspectos da vida. Ninguém pode dispor do que não possui. É um equívoco achar que posso ajudar o meu semelhante quando sequer me conheço. A introspecção espontânea é uma verdadeira mina de ouro conquistada. É o grande prêmio. É a colheita abundante do plantio da introspecção disciplinada. Exagero? Participe em um de nossos encontros. Ouça as partilhas e perceberá que nesta escrita apenas conseguimos mostrar o ponto inicial de uma linha infinita. Aquele que conhece a si mesmo institui em si o aprendizado e a compaixão, pois reconhece no outro tanto a superioridade quanto a inferioridade. Portanto, colhe e divide o aprendizado com sabedoria. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbogrande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje, de novo com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini, da Sociedade do Pensamento Livre, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu não sei se na leitura deste capítulo chamado Introspecção Espontânea, eu consegui transmitir para vocês toda a minha alegria quando escrevi esse capítulo e toda a minha convicção de que existia sim introspecção espontânea. E que a introspecção espontânea era consequência de uma prática matinal disciplinada, que é aquilo que nós chamamos carinhosamente na Sociedade do Pensamento Livre como introspecção disciplinada, que é esta que nós sugerimos a você que comece a praticar. De manhã cedo, você fecha os teus olhos, se senta confortavelmente, mentaliza, estou só comigo mesmo nesse instante. Você é teu juiz, você é teu guia, você estabelece as coisas que você vai pensar, sem ser sugestionado. Se senta ali 5 minutos, faz isso de forma, quando nós dissemos disciplinada, diária. Porque as ideias começam a surgir a partir do 10º dia. As coisas começam a ficar organizadas em nossa mente, começa a terminar um pouco dessa confusão mental, dessa bagunça, e nós começamos a ter percepção da vida. E a partir desta prática disciplinada, que já me compunha há um bom tempo, eu comecei a perceber que a introspecção se tornou efetivamente espontânea. Nós sabemos que a nossa vida é permeada por constantes momentos de decisão, não é verdade? Desde a hora que levantamos de manhã, né? O que vamos fazer primeiro, lavar o rosto, enfim, ir ao banheiro, tomar o café ou o chimarrão, né? O que vamos fazer antes, que hora vamos sair, vamos de ônibus, de a pé, de bicicleta, de carro, né? Quantas decisões que temos que tomar cotidianamente, o que vamos comprar, o que vamos almoçar, que hora vamos deitar, o que vamos ler, o que vamos assistir, com quem vamos estar ou não estar, não é? E dentro dessa tomada de decisões cotidianas, que é a nossa vida, que implica a nossa vida, situações às vezes inusitadas que surgem, nós efetivamente temos que tomar decisões para que a vida se torne possível e haja a sua continuidade. E é interessante que eu tive essa percepção que se dissiparam as minhas dúvidas. Por mais complexo que fosse o momento, eu simplesmente aquietava diante da situação por alguns segundos e a resposta naturalmente surgia na minha vida e na minha mente. O caminho melhor é este. Esta é a decisão. É isto que você deve fazer. E a introspecção se fez presente e se faz presente cotidianamente na minha vida de forma espontânea. Por isso que no final eu coloco a introspecção espontânea uma verdadeira mina de ouro conquistada. Porque quando a gente erra menos, consequentemente os prejuízos são menos, prejuízos emocionais, prejuízos materiais. Você não faz negócios errados, você não ofende, você não agride. É o grande prêmio, é a colheita abundante do plantio da introspecção disciplinada. Ou seja, se você faz a introspecção de forma disciplinada, o seu poder de decisão cotidianamente aumenta cada vez mais. O grau de acerto relacionado à sua vida aumenta cada vez mais. Eu digo exagero? Participe em nossos encontros, ouça as partilhas e perceberá que nessa escrita conseguimos mostrar o ponto inicial de uma linha infinita. Porque acredite, se você introduzir a introspecção disciplinada por 30 dias em sua vida, você jamais vai abandonar a prática introspectiva.
Porque o grau de acerto é tão grande que é impossível de ser ignorado. Por fim, eu fecho o capítulo dizendo que aquele que conhece a si mesmo institui em si o aprendizado e a compaixão. Esta palavra compaixão daria um programa inteiro. Porque é como é comum, né, até pelo nosso senso crítico aguçado, o pré-julgamento do outro. E às vezes o nosso pré-julgamento ou o nosso julgamento é correto. Às vezes o outro tem certos defeitos que são visíveis e notórios. Eu diria que quando a gente faz da introspecção parte da nossa vida e começa a conhecer efetivamente as nossas próprias limitações e as nossas qualidades, nós não perdemos esse senso crítico relacionado ao julgamento prévio do outro. No entanto, nós guardamos a avaliação para nós mesmos. E ao invés de sair anunciando aquilo que é não muito apropriado no outro, ou fazendo críticas gratuitas, nós somos invadidos de um espírito de compaixão, que é exatamente aquilo: como posso ajudar essa pessoa? De que forma efetivamente posso fazer com que ela perceba que ela tem muito mais qualidades que defeitos? Isto é uma tática que você pode usar até com os serviçais que você tem, às vezes no teu lar. Como é comum quando você tem uma doméstica, uma faxineira, as críticas daquilo que ela faz de forma indevida. Esse não é o caminho correto da compaixão. O caminho correto da compaixão é perceber aquilo que ela faz de forma devida, enaltecer a sua competência, as suas aptidões, porque aí o caminho vai estar pronto para que você possa ajudá-la naquilo que falta aptidão. Isso pode ser feito melhor assim, desta ou daquela forma. Isto vale em diversas situações. E eu me pergunto quantos efetivamente usam o senso crítico no sentido de ter compaixão relacionado ao seu semelhante. Porque, digo a vocês, mesmo nos piores, o bem é muito mais presente que o mal. E a única coisa capaz de tirar os piores do mal em que vivem é exatamente enaltecer o bem que existe neles. É a percepção do bem que há neles. É a visibilidade do bem que há neles. Isto é compaixão. Então, por fim, a gente fecha dizendo: aquele que conhece a si mesmo institui em si o aprendizado e a compaixão, pois reconhece no outro a superioridade, tanto a superioridade quanto a inferioridade. Portanto, colhe e divide o aprendizado com sabedoria. Ou seja, aprende com os mais sábios e ensina àqueles que têm limitações. Isto é compaixão. A introspecção, de fato, plenifica o ser. De fato, é o prêmio maior que você pode ter da vida. E eu espero que essas inúmeras chamadas que tenho feito através do microfone aqui da nossa Rádio Cidade leve você, um dado momento, a fazer essa experiência. Quantos anos de vida você possui? Quantas vezes você se propôs a uma experiência de 30 dias? O que são 5 minutos de um dia de 24 horas durante um período de 30 dias? Se permita. E esse efetivamente pode ser o ponto de encontro consigo mesmo. Esta é a forma de abrir esse livro fechado que às vezes somos nós. De começar a fazer uma leitura do nosso índice, dos nossos desígnios, das nossas aptidões. De entender cada capítulo que compõe a nossa vida, desde os primórdios da nossa meninice, da nossa adolescência, de quando adentramos a vida adulta, da família que somos parte, da sociedade que vivemos, na cidade que nascemos. Porque, acredite, a vida não é acaso, a vida é um desígnio. E você está no lugar certo e na hora certa o tempo todo. O que nos falta, às vezes, é percepção desta presença. Para encerrar, gostaria de deixar uma mensagem aqui do livro Introspecção.
Quando nos percebemos no mundo de forma integral, passamos a garimpar saberes em diversas áreas do componente humano, político, social e cultural. Porém, a procura dá-se de forma tão sutil que não identificamos de imediato o que estamos procurando. Quem sou? O que estou fazendo aqui? Esta pergunta, de certa forma, é a motriz do nosso mundo. E é exatamente o despertar da consciência sobre a nossa real existência. As conquistas externas em todas as áreas trazem-nos satisfações inegáveis. E na medida em que o domínio humano se amplia, institui a dúvida se estamos nos aproximando ou nos distanciando da justificativa do nosso existir. Nesta relação com o extremo, fica bem evidenciado o saber intrínseco humano revelado. Por mais que queiramos atribuir a fatores genéticos ou transcendentais, espirituais, mesmo aí, sabemos que a máxima se dá em exemplos como estes. Deus está em vós. Eu e a árvore somos um. O Espírito está nele. Ou seja, o humano foi o objeto da revelação e é o objeto da recepção de sua própria revelação. Ora, isso torna evidente que os saberes em todas as áreas desenvolvidos ao longo da história humana tinham um lugar comum. Acreditamos que já fizemos uma enorme volta em nosso entorno e que é chegado o momento de voltarmos de onde partimos, nós mesmos. Não devemos em nenhum momento invalidar a nossa viagem que nos trouxe onde estamos. Mas será aqui a linha de chegada? A introspecção é a porta que se fecha no consciente para abrir-se ao inconsciente. E tudo de que necessitamos para o conhecimento reside nele. Esse voltar-se proposto na prática da introspecção ainda nos guarda gratas surpresas. Permita-se. Um bom final de semana a todos, obrigado pela audiência e até o próximo sábado.